Good morning, everyone, and Bom dia a welcome to todos, Creative Coding bem-vindos Protocol. à What we appreciate Codificação is Criativa. É um prazer tê-los hoje, com and what we're certeza. going to do is Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a nossa agenda e depois a gente vai para a discussão. I like to always say at the beginning Eu of these gosto de sessions, dizer no começo dessas you could be sessões anywhere in the que world, você poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas você está aqui conosco. and definitely Então, nós given realmente that agradecemos. has E such an international audience ter uma some plateia of tão our internacional e alguns dos nossos from all over the palestrantes country são do participating in mundo this todo session. usando o So Scratch we como welcome uma you. ferramenta nas salas de aula. Um, Estamos bem first entusiasmados and com isso. foremost, Primeiro, let's talk about the agenda. vamos So falar first, sobre nossa Creative agenda. Protocol. Eu We'll vou start dar off as with the boas-vindas panelists introducing e themselves, deixar que and os then we'll panelistas open se it up to the apresentem. Aí audience teremos alguns comentários with iniciais the moderator dos answering panelistas, questions from the algumas audience. perguntas do moderador And para os we'll also panelistas try to take some e questions vamos from the tentar audience as well. responder algumas perguntas da Some plateia, feedback from you guys before we have para receber feedback de vocês closing antes remarks. de fazer nossos comentários So finais. who am I? I'm Alan Antoine. I'm going to be your Meu nome moderator. é Alan Antwine, eu vou ser o moderador. Eu sou diretor associado Computer de science matemática e ciência da computação with STEM engagement. That's in da Houston, Rice Texas. University, que é em Houston, no Computer Texas. science professional Também development sou um especialista with em the advanced desenvolvimento pathways profissional to de ciência da leadership computação at the e Texas em grupos de Innovation Center. computação, That's at the University of que Texas é in na Austin. Universidade de Texas, em And in my Austin. role, I'm E afforded the nesse meu opportunity to cargo, eu lead tive a oportunidade de the ser diretor de Education and projeto Diversity Initiative. So when we talk about nas diversity, we're talking iniciativas about de educação. Eu vou falar sobre equity, diversidade, inclusion, expandir a pipeline, diversity, inclusão. so that Vocês vão ter everyone uma can dose muito participate. boa disso tudo. Finally, E, something that I'm por definitely fim, also very algo proud of que is eu também tenho muito orgulho é que eu sou o Computer Science vice-presidente Teachers Association here da in Associação de Houston, Texas. Professores de Ciência da Computação na área de Houston. Crazy. E We have some clapping right there. I nós wish I was there at the temos. conference. I saw we were clapping and Michele, putting pictures in pena the que eu não chat. te vi na conferência. A But gente estava lá, mas nós não nos vimos. Então, eu so it's espero a que a great gente community. ainda So consiga let me ser give you uma some of my comunidade. personal teaching Algumas das principles, things I really like to minhas. talk about and really As consider coisas que eu gosto de when I'm falar e teaching in the considerar classroom. And it's with my na sala students. de I want aula to e make com os sure meus that alunos. Eu my students quero ter understand certeza que who do eu they see, cubra when do três they see, and perguntas. why do they care. Quem eles viram, o And que, as we como eles start off, aprenderam e por que isso importa para eles. what kind Quem of eles veem é role models are they que seeing in the tipo classroom? de What kind of tools are they using? So modelos que we're eles veem na sala de talking aula, que about that. materiais estamos usando, como Also eles about being aprendem. Se responsive. temos a intenção deles serem responsivos, principalmente responsivo do ponto de vista de cultura. E por que isso importa? Motivated because we're Os making nossos these alunos estão connections motivados together. porque And I think the fazemos class essa has done atividade como um desenvolvimento. E o grupo added aqui relevancy faz um ótimo trabalho em to reach out dar to relevância, usar Scratch com ferramentas So as we para get alunos que não são tradicionalmente representados. I'm in this Ao class entrarmos nisso, because last year I was asked to do comunidade, porque something ano very passado me similar pediram para fazer algo muito parecido, eu scratch apresentei across the curriculum. So I was o able to speak Scratch with no currículo, eu pude people falar at com Scratch algumas pessoas interessantes da about what I Scratch had done, and they were like, que "Come talk me about mostraram it." algumas lições e me pediram para falar sobre elas. Mas é ótimo para fazer coisas Inclusion. multidisciplinar, mas também adicionar inclusão, e So vamos we falar muito encourage you sobre guys isso. to share Então, anything queremos que that vocês you compartilhem have qualquer on ideia, on projeto que social vocês media. We'll quiserem make sure we give you the nas redes social media links sociais. A gente vai at the end dar o tag of das redes sociais no final dessa that's sessão, fine as ou well. no começo também, não tem problema. Feel free to use the chat and E swamp usem chat. o So chat. we'll be monitoring what's going on Então, vamos in the chat monitorar o que area so está you can acontecendo no speak Swap and I'm Board happy to answer também. questions. Answer E questions. We want to façam hear what you want. We perguntas. want to Nós queremos saber o que hear what you vocês need querem ouvir e addressed. nós vamos tentar This is our respondê-los once aqui. again Em nome da nossa creative sessão, muito obrigado, cause. que é And we're going to a lean in on one codificação specific criativa com cause uma causa. and really think about E this nós vamos specific falar sobre essa cause causa e and pensar why sobre we're isso. doing it. So Por que without estamos further fazendo isso? ado, I'm going to Então, go sem ahead mais and let delongas, eu vou panelists introduce themselves. deixar os panelistas se apresentarem. Então, vamos da Feel direita, free to da say esquerda para a anything. direita, com o coach Victor Hicks. Olá a todos, meu nome é Coach Hicks Victor. Eu tenho alunos incríveis. Eu sou diretor da Cultura e Codificação, que é um programa que cria uma aula de computação desde o pré-escola até a escola elementar. Fui recentemente eleito um coach aqui
em Atlanta. Então, é um prazer estar aqui, compartilhar como usamos codificação e Scratch para realmente criar coisas impactantes na sala de aula. Então, é um prazer estar aqui. Bom, incrível. Agora eu vou passar para a Jean-Marie e eu vou voltar para a Jean-Marie daqui a pouquinho e eu vou falar por quê, mas eu quero deixar a Cláudia se apresentar. Hello, good morning. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero compartilhar e aprender. Meu nome é Cláudia Preto, eu sou do México. Eu sou professora de codificação. Eu dou aula para alunos de ensino fundamental e médio, mulheres. Eu sou engenheira da computação que decidiu se tornar professora de tecnologia. Então, eu tive que me preparar melhor. E aí, eu fiz um mestrado em educação. Eu sou uma instrutora certificada. E eu sou a coach lá na minha escola, dando apoio aos professores na área de tecnologia. E eu gosto de colaborar de qualquer forma que eu puder para empoderar professores e alunos, principalmente mulheres, em tecnologia. E eu já participei em Scratch no passado com meus alunos mais novos e também mulheres, meninas desenhando código e também o Microbit e o Maple. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Incrível, obrigado por estar aqui, Cláudia. E por fim, terceiro, mas não último, nós temos a Michelle. Olá a todos, meu nome é Michelle Swenson. Eu sou uma coach de tecnologia educacional e eu tinha tantas ideias de você, Alan, e foi incrível você ser um panelista, porque tem tantas pessoas naquela sala e você mencionou isso na sua palestra, eu sou uma fã. E, Cláudia, eu já conhecia a Cláudia antes dessa conferência, porque a gente já conectou nossas salas para projetos da Scratch e conseguimos juntar nossos alunos. É ótimo estar aqui, é uma honra estar nesse painel também. E eu sou uma coach aqui para apoiar e modelar as salas. E eu faço isso para crianças em várias escolas. E estou trabalhando com uma escola de ensino fundamental. E eu pude mostrar a minha escola um pouco. E eu quero conectar com todos vocês e para que meus alunos aprendam com todos vocês também. Incrível, muito obrigada, Michelle. E como eu disse, a Jean-Marie não está conosco em tempo real, porque ele está do outro lado do mundo. E ele mandou várias das suas respostas para alguma das perguntas, mas nós vamos colocar todas as informações dele aqui também e talvez vocês consigam se conectar com ele assim. Como eu disse, ele mandou algumas de suas respostas, então vamos deixar o Jean-Marie se apresentar. Olá, Scratch. É um prazer estar aqui na Scratch Conference desse ano. Eu sou do Nairobi, Quênia. Meu nome é Jean-Marie Chifwa. Eu sou um professor da Scratch, numa escola de computação intercultural, antes conhecida como o Nairobi Play Project, que no passado nos mostrou, ensinava Scratch para refugiados de forma de computação intercultural e também ajudei os professores no seu desenvolvimento profissional, principalmente com autocuidado. Eu também sou o líder de parceria com os refugiados e nosso trabalho é focado em refugiados e ajudar a educação para aqueles vulneráveis, marginalizados e refugiados. Eu também sou um defensor para os refugiados e um jornalista, que é uma plataforma de mídia que ajuda o engajamento, colaboração e coexistência de refugiados e os locais na Quênia e no mundo inteiro. Muito obrigado por
me terem aqui nesse conferência do Scratch 2022. Muito obrigado. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas ele tem uma das melhores situações. Nem tudo que a gente enfrenta pode ser mudado, mas a gente pode mudar tudo que a gente enfrenta desde que a gente possa. E é ótimo ter as respostas dele, mesmo que seja por vídeo. Com isso dito, e eu sei que nossos outros panelistas não podem ver o Swapcord como eu consigo em tempo real, mas nós temos pessoas dizendo que eu sou do México, sou da Califórnia, sou Houston, da Geórgia, sou da Argentina, Sri Lanka, Dinamarca, Irlanda. Então, temos muitas pessoas aqui hoje e vamos conseguir dar a eles ótimas coisas para levar dessa conversa. E no Swapcord, se alguém se identificar com alguma coisa, pode mandar para a gente e nos diga o quanto vocês estão gostando dessa sessão. Eu vou começar com uma primeira pergunta que eu acho que eu quero saber a definição de todos. Qual a sua definição de codificação com uma causa? É o nome da nossa sessão. Então, eu quero saber sua definição do que é codificação com uma causa. Eu vou começar com o Jean-Marie. Bom, codificar com uma causa é o uso de programas de computação, aplicativos, que ajudam as pessoas a criar produtos programáveis de forma criativa, ou jogos, ou instruções que ajudam a lidar com aquela questão. Tem alguns bons exemplos com o Scratch. Scratch é um aplicativo que tem muitos recursos para os alunos e professores no mundo inteiro. E com isso eles são capazes de representar sua comunidade, criar jogos ou narrativas através do Scratch. Então, codificar com uma causa é essencialmente usar esses aplicativos para criar ou encontrar soluções através de codificação com instruções significativas que mostram as questões e encontram soluções para elas. Com certeza. E sintam-se à vontade para responder essa pergunta no chat. Algumas pessoas já estão colocando suas respostas. Agora eu vou passar a palavra para a Cláudia. Qual é a sua definição de codificação com uma causa? Bom, codificação com uma causa é encontrar soluções para os problemas reais. E em todo contexto, nossas crianças têm um problema que elas podem resolver. E isso permite que eles sejam criativos e desenvolvam capacidades para resolver esses problemas no mundo. E eles têm várias ideias quando criam algo. Nós podemos criar possibilidades para eles, para que eles comecem a criar com uma causa em mente. Muito obrigado, Michelle. Você quer adicionar alguma coisa? Para mim, eu acho que codificar com uma causa, parecido com as respostas dadas até agora, é dar um propósito, um motivo para criar com código. E fazer com que os nossos alunos sejam agentes de mudança, usando o código para criar solução para esses problemas, permitindo que os nossos alunos tenham uma plateia em mente, uma causa em mente, e não só para o seu próprio prazer ou interesse ou prazer, mas realmente se conectar a uma comunidade global ou local. Isso é o que é codificar com uma causa. E você, Vitor? Eu acho que, para mim, codificar com uma causa te dá o porquê nesses projetos, experiências significativas. Uma das coisas que a gente faz com codificação por cultura é ter atenção em dar às crianças se conectarem ou encontrar propósito com o que eles estão criando. O que faz com que essas experiências STEM sejam mais significativas. Então, codificar com uma causa é um veículo que eles podem criar para comunicar essas soluções para esses problemas. Então,
é dar a eles a empatia. É um dos motivos que eu adoro ensinar o processo de pensamento criativo, é que eles podem usar esse trabalho e nós podemos ter mais pessoas operando com o bem dos outros em mente. Você combina isso com a diversidade da Scratch? So it was storming in Georgia. Ah, hoje de manhã tinha uma tempestade na Geórgia, então eu espero que o Vitor, You froze up for a second. você congelou. You back in. You back. All right, we're gonna come over. Eu voltei? I'm praying Atlanta just holds out for a few more minutes. But all that to say, Bom, o que eu queria dizer é que o codificação getting those hard skills that they'll be able to use, but also dá a eles as competências que eles podem usar e eles estão aprendendo enquanto desenvolvem and mindset. um coração empático. Obrigado, coach. E, Again, I'm going to say it again. I'm looking at the chat. e eu estou olhando o chat e todos estão colocando suas ideias, tem várias ideias diversas, mostrando dar aos motivos motivação, propósito e liberdade. São ótimas ideias. Eu queria ter um painel com todos. Aqui é mais uma mesa redonda, então as pessoas estão mostrando diferentes projetos. Então, enquanto você escuta a gente, também olhem o chat, porque realmente vale a pena. São conversas que acontecem em tempo real nesse espaço. Muito obrigado. Codificar como uma causa, eu gosto disso. Para dar aos alunos o que nós queremos, nós temos que ter uma pipeline diversa para que os alunos tenham essas competências. Eles têm que ter motivação para aprender. E alunos motivados têm um desempenho melhor. E a motivação dos alunos muitas vezes está ligada a oportunidades de ser criativo. Então, a pergunta que eu quero fazer agora é: que maneira que você usa Scratch como ferramenta para ajudar os alunos e escolas a serem mais criativas? Eu sei que vocês usam o Scratch para fazer algumas dessas coisas. Eu vi alguns PBLs usando Scratch, bem incríveis. Michele, você estava trabalhando com isso? Eu fiz minha lição de casa. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Então, eu vou o Jean-Marie dar a resposta dele primeiro, aí eu vou passar para você, Michele, para falar para as maneiras, para falar criatividade. Então, por que Scratch? I'll go one at the beginning and one at the end. In my opinion, Scratch has been very instrumental. Eu acho que o Scratch é uma forma de ensinar alunos e professores a começar com coding. Eu acho que, quando usado desde o começo, o Scratch pode ajudar as escolas. Por exemplo, eu uso na pré-escola, porque quando os alunos são mais jovens, eles aprendem melhor. E é uma forma importante para os alunos serem capazes de pensar sobre a criatividade através de programação. Também acho que, quando você analisa, é o fato que nós estamos vivendo num mundo de tecnologia e constantemente há novas coisas surgindo. E a inteligência artificial e programação tem que ser ensinado desde o começo na escola, porque nós não podemos continuar a ensinar as pessoas coisas básicas. E coisas como programação e codificação são muito importantes para encontrar formas criativas de resolver determinadas questões. Eu estou sempre me referindo a resolver problemas, porque é uma das coisas que nós decidimos usar o Scratch na minha comunidade, para criar e codificar jogos, narrativas, histórias e ter esse foco e usar no Scratch. Since Scratch is just fun, it's fun E to create, it's fun é usado para criar having fun to create teamwork. e nós. Desculpe, infelizmente o som não dá para ouvir, está muito picado. So very much I think that's what we need, and the solution we talked about GPT that is just Infelizmente o som está inaudível, não podemos traduzir. thank you very much for having me. Okay, so obviously I had Bom, a little obviamente nós tivemos um problema.
Eu peço desculpas. Eu estava tentando fazer várias coisas e ele acabou caindo. Então, deixa eu maximizar a janela e trazê-lo de volta. But yes, in the interim, Michelle, you can go ahead on and answer that question. It is the same question that we paused. I guess we don't need the slides. Ok, in the vamos background. pedir então para a Michelle falar um pouquinho. E a pergunta, mais uma vez, vamos lá. Quais são algumas maneiras que você pode usar o Scratch para a criatividade dos seus alunos? Para mim, os meus alunos, quando a gente começa a trabalhar com Scratch, é até difícil que eles parem, sabe? Eles se empolgam, tem aquele engajamento imediato. E eu acho que os nossos alunos gostam do Scratch porque ele te dá a oportunidade de maximizar a criatividade deles. Então, eles tinham tem meio que um espaço infinito de criação, eles conseguem colocar o seu interesse, e transformar nessa criatividade. Tem 3 projetos que são mais memoráveis para mim, momentos. Né? Primeiro, quando a gente começou alguns aspectos de computação física para fazer placas de circuito, botões, e aí a gente tinha a programação pelo Scratch entrando nisso. Então, a gente começou a fabricar uma camiseta de segurança usando o Scratch. E a gente usou os processos, os nossos professores eram os nossos clientes, e aí a gente colocava uma camiseta com os botões, aí tinha tipo, o botão do pânico. Quando eles apertavam o botão, entrava a programação do Scratch, aí a gente ouvia uma sirene, um alarme, que aí avisava, eu estou perdido, eu tô procurando alguma pessoa. A gente também a gente estava trabalhando em construir um robô de terapia, né? A gente assistiu um filme e eles tiveram a ideia de criar um robô terapêutico que, quando você não está muito bem, ele pode contar uma piada, jogar um jogo, e os pares interagindo com o robô, dizendo se o uso do robô melhorava o humor deles. E o terceiro projeto, é como que a gente transforma o mundo num mundo melhor usando as nossas ferramentas. E os alunos queriam criar a melhor acessibilidade para alguns dos nossos alunos que não eram verbais. E então eles criaram algumas frases e uma maneira de facilitar a comunicação de pessoas que não eram verbais ou tinham dificuldade de verbalizar o que queriam. Então, isso mostra que como o Scratch pode ter aplicações no mundo real com criatividade, é uma oportunidade para os professores verem como os nossos alunos são fenomenais, né? Quando eles se aplicam aquilo, né? Nossa, eu vi vários desses projetos com alunos e podem entrar em contato com a Michelle, ela pode espalhar, disseminar isso que ela tem feito. Cláudia, algum comentário seu? Eu quero feedback de todos vocês, né? Como é que a gente está usando o Scratch como ferramenta de criatividade? Sim, como a Michelle falou, eu acho que os alunos precisam estar engajados na sua aprendizagem. E eles se sentem mais criativos ou têm mais oportunidade de exercer essa criatividade quando tem um desafio na frente deles, quando eles têm que ultrapassar uma barreira. Então, eles se engajam, eles se juntam para resolver esse problema nesse processo. Né? Então, eles precisam saber que eles podem cometer erros, que a experimentação faz parte e errar nessa experimentação é produtivo no final das contas, porque ajuda a acertar. Então, trabalhando em equipe, eles se sentem mais motivados para concluir um projeto. No meu caso, os meus alunos trabalham com outras matérias, outros assuntos para criar projetos colaborativos, e o engajamento que a gente vê é muito bacana. Eles têm a motivação de concluir e apresentar um projeto. Eles querem
testar os projetos através de jogos e brincadeiras. E é impressionante como o Scratch realmente deslancha a criatividade dos nossos alunos. É verdade, é verdade. Obrigado, Cláudia. Coach, e você? Como que você usa o Scratch? Uma das coisas que eu acho que mais vem à minha cabeça aqui é o uso de programação com cultura e a gente usa muito como conteúdo em universidades que são focadas para a população negra nos Estados Unidos e em outros lugares. E é bacana também a gente mostrar que tem espaço e um caminho para as crianças, né, minorizadas atingirem esse aprendizado. E quando a gente tem... quando eles entram nessas instituições, eles têm que buscar maneiras de anunciar, de fazer, né, de disseminar a informação de que essa escola é aberta para todos, né? Na minha escola, a gente teve várias coisas baseadas em tutoriais para ensinar como fazer as coisas. E o Scratch é um sandbox, né, aberto, facilmente acessível para todo mundo, para alunos de todas as idades, e possibilita que as pessoas entendam qual é o meu ponto forte, como que eu posso usar esse meu ponto forte para aplicar os conceitos da ciência da computação, e seja música, seja outros pontos fortes, possibilita que a criação aconteça. Por exemplo, alguém pode ser muito bom em pintura e aí pode criar todos os cenários, todos os planos de fundo. Então, isso, eles se encontram em alguma das etapas desse processo e ajuda a criar, né, os adereços, os artefatos. E aí, quando a gente vê as crianças já fazendo isso, a gente tem, claro, uma parte que é orientada pelos professores, mas é muito bacana a gente ver como os alunos acabam incorporando algumas outras coisas, como computação física mesmo, com o Scratch, essa interação. Tem tanta interação possível com o Scratch, e depois que a gente dá aquele a primeira sementinha, eles depois deslancham. É impressionante. E a criatividade... eu costumo falar que eles, de repente, atingem uma independência na criatividade deles, o que é super satisfatório. Tem muitos exemplos, na verdade. Sim, eu acho que todo mundo podia ficar aqui falando horas sobre isso, sobre ideias, sobre experiências, não é? E eu tenho que citar mais ou menos que o chat, que vocês não estão vendo, e é azar de vocês, porque tem tanta coisa, está tão interessante, tão parabenizando o que vocês estão apresentando e falando que eles também estão fazendo. Eu também faço isso, ou as oportunidades que eles estão aproveitando. Então, só queria avisar, se você está no chat e quiser colocar alguma pergunta, a gente está aqui na metade do nosso painel, mas a gente vai ter uns 10 minutinhos aí para pergunta. Então, coloca a sua pergunta na aba certa para a gente não perder a sua pergunta, porque a gente está tendo muita interação no chat. Como eu falei antes, eu ia pedir para o Jean-Marie falar também sobre suas ideias sobre motivação para a criatividade. Então, como que a gente motiva os alunos, né? Como que a gente motiva que eles sejam criativos na sala de aula? Eu acho que, como professor, eu muitas vezes penso sobre a motivação de qualquer aluno e o que a gente pode fazer para eles se sentirem mais empoderados. Acho que eles têm que primeiro sentir que estão num ambiente seguro de aprendizado, em que podem brincar, e eu acho que estar feliz na sala de aula é essencial, mas quando eu reflito um pouco sobre isso, eu tenho duas maneiras de pensar. Primeiro, é que, essencialmente, quando os alunos fazem uma coisa ou eles encontram um problema para resolver, eles têm muita motivação, né? Eles se motivam na solução de problemas. Então, a gente tem sessões de programação para games, por exemplo, a programação através do Scratch. Muitas vezes a gente tem
os alunos encontram algum bug no jogo que eles criaram e aí eles se juntam todos para resolver, por exemplo. E só quando alguém acha um bug, isso acaba desencadeando um espírito de resolução de problemas e de competição mesmo entre eles. Então, conseguir resolver problemas que eles encontram através do Scratch, olhando para o código, né, é muito bacana, é algo que motiva eles muito. Então, e até eu sempre penso naquela expressão, né? Se você quiser ir longe, rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vá junto. E eu acho que essa questão do compartilhar, de colaborar, é muito bacana e motiva. E desencadeia a criatividade no outro e ajuda nessa prática. Quando eles trocam ideias, realmente o trabalho em equipe motiva e encoraja os alunos, porque eles conseguem ajudar uns aos outros. E realmente é um motivando o outro, né? Eles encontram a motivação interna e um motiva o outro. É verdade. Com essa ideia, vamos só mudar um pouquinho do assunto. Eu sempre falo que uma das coisas que eu gosto de falar é sobre diversidade e cultura, então eu queria falar também nesse contexto, porque a motivação dos alunos, a diversidade, a cultura, isso tudo tem a ver com as técnicas de ensino responsivo que a gente trabalha, né? E eu queria fazer mais 2 perguntas. Vamos lá. Primeiro, como que, ao encorajar a criatividade, aumenta a diversidade? E quais são alguns obstáculos para trazer a ciência da computação para alunos subrepresentados, minorizados? Porque no CSDH, né, como a gente ouviu, né, a gente viu, né, alguns esforços desses que já foram feitos aqui para os nossos panelistas. Então, qual é a sua experiência? Uma das maneiras que a gente pode fazer isso é que a gente tem que ter intenção. E pensando em algumas das situações que eu enfrentei, a falta de intenção das pessoas que poderiam abrir esses espaços para as pessoas minorizadas. E eu acho que, às vezes, até dá um pouco de agonia, porque a gente ouve aquelas palavras que são significativas se elas forem reais, né? São ótimas, mas elas são só palavras se elas não forem bem utilizadas, né? E a gente realmente precisa de experiências robustas e realistas e intencionais para esses alunos realmente crescerem. Então, no nosso trabalho com alunos negros, às vezes a gente tem um professor que consegue fazer isso com intenção e traz essas oportunidades disponíveis para nossas crianças, nossos alunos, com a intenção de fazê-los atingir, sabe, o melhor deles. Enfim, eu fico sempre pensando nessa questão da intenção para o empoderamento mesmo. E a gente está trabalhando. Se a gente trabalha sobre sobre escolas para pessoas majoritariamente negras e por mais que eu não queira, a gente tem que pensar nessa lacuna digital que existe e abordar ela com a coragem, leva coragem e intenção, mesmo nos espaços diversos. Às vezes a gente está num ambiente que tem menos alunos subrepresentados, então tem menos numa sala de aula menos diversa, e a gente traz um professor que traz isso sem pedir desculpas, sem pedir licença, traz a cultura com ele, com ela, e você nem sempre parte de um lugar que não tem o privilégio. Essa pessoa pode não se parecer com você, mas ela pode
trazer essa intenção. that scares a lot of E and so like my situation então, quando eu entro numa sala de aula e os meus alunos não são diversos, não, porque na minha vida eu causo um impacto, porque geralmente eu era a única pessoa que não era branca nas salas de programação, nas salas em que eu aprendi. Mas eu estou aqui para fazer meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho para os alunos negros, mas para todos os alunos, né? Então, a gente começar a quebrar esses paradigmas, e um dos maiores desafios tem sido esse, né? I'm gonna go full É, eu vou sempre me dedicar aos meus alunos, e quando a gente começa a ver o resultado, se a intenção não for genuína, isso vai transparecer. Você falou dos seus obstáculos, eu posso falar dos meus, é claro. E quando eu penso nos programas, e geralmente eu trabalho no Texas, e quando eu tento trazer alunos para a ciência da computação, muitas vezes quando a gente precisa de investimento, a gente começa a ouvir, a gente quer oferecer essa oportunidade, a gente começa a falar de dinheiro e as pessoas acabam não pensando nas questões dos alunos, né? Você usou uma palavra que eu gosto, que é a intenção. Você precisa ter a intenção e conhecer os alunos que você quer trazer para perto e dar a oportunidade para eles verem essa intenção. Então, a gente quer que eles alcancem o seu potencial completo. Sim. E quando a gente fala... uma das coisas que mais me frustram é quando a gente fala da intenção. Eu penso assim, tem tanta diversidade nas minhas alunas, mulheres, né? Que eu via o quanto que elas tinham ideias diferentes, e eu acho que 90% das minhas alunas, elas não queriam ver o tutorial da Barbie. E a gente não pode se fechar. Tem diversidade cultural, tem diversidades dentro de cada gênero, entre gêneros, dos meus alunos de Boston com experiências e backgrounds diferentes. Então, é isso que eu adoro, né? A criatividade que a diversidade traz. E, mais uma vez, isso assusta um pouco no começo. A gente pode... alguns professores não querem que os alunos não façam tanta pergunta, que não pensem demais, mas não é o nosso caso, né? A gente quer. E uma outra coisa é conhecer os seus alunos permite que você esteja ali para os seus alunos, né? Você pode ter duas turmas completamente diferentes, e conhecer a diferença é importante, né? O Kendrick Lamar fez um vídeo usando o deepfake, né? E eu achei, poxa, eu posso apresentar esse vídeo para os meus alunos, e para um dos módulos do Scratch, né? Sabe, eu apresentei o vídeo, e aí quando eu toquei o vídeo, o pessoal, quem é o Kendrick Lamar? Eles são muito mais jovens que eu. Eu achei que todo mundo ia reconhecer o rosto do cara, e não. Ele é um jogador de basquete americano, e naquela sala ninguém conhecia ele. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa... eu estou vendo aqui uma pergunta no chat. A Kate perguntou, hoje em dia, a gente deveria abraçar a diversidade dos nossos alunos. Ela perguntou como que a gente usa o Scratch para estratégias culturalmente responsivas. Eu vou pedir para a Cláudia, se ela puder responder isso, porque eu quero falar sobre como alguma das coisas que você tem feito trabalhando com meninas e alunos diversos, né? Porque eu queria, antes da gente entrar na discussão, né, para as estratégias responsivas, a gente tem a oportunidade de usar games, né, gamify, contar histórias.
e usar as questões sociais. Isso funciona super bem nessas estratégias culturalmente responsivas que têm a melhor resposta na sala de aula. Se você não está contando histórias e sendo colaborativo usando o Scratch, você está usando do jeito errado, porque é para isso que o Scratch serve. E é isso, essas são as maneiras de usar o Scratch. Michelle, eu vou passar para você, não, Cláudia, vou passar para você. E quais são as suas histórias de sucesso nesse campo de usar a cultura e a diversidade com o Scratch? Well, in my case, I'm teaching in a school for No meu caso, estou dando aula numa escola que é só para meninas. Então, é bastante motivador para mim ver como eles, as meninas, high school girls can code and de ensino create. médio, podem codificar e criar várias coisas. E também dizer que eu consigo fazer isso. Não só porque eu sou uma mulher ou uma menina, porque aqui no México, na América Latina, nós temos a ideia que a tecnologia é só para meninos e não para meninas. Então, tem sido muito motivador para mim quando elas sentem seguras, codificando, criando, programando uma página da internet, um jogo de Scratch. Estamos começando com robótica e os robôs são fascinantes. Então, nesse caso, eu tive a oportunidade de participar num programa de meninas que desenham código, que aconteceu em fevereiro, numa conferência aqui na América Latina, e eu fui uma moderadora. E eu consegui esse dessas meninas jovens, de 10 a 14 anos de idade, e elas estavam muito interessadas em aprender essas coisas de tecnologia. Elas criaram muitas coisas To the unsustainable goals. com relação aos objetivos sustentáveis da ONU. Os meus alunos minhas alunas mais jovens, as meninas mais jovens, também pudemos participar num Scratchbox. E eu pude ver como elas conseguem criar muitas coisas. Elas ficam muito contentes em dizer: essa é minha criação, é meu projeto. E eu consegui fazer isso. Então, eu acho que é uma história de sucesso, que é ver minhas alunas motivadas a continuar a aprender programação, codificação. Aquelas que foram para a universidade, algumas delas escolheram essas carreiras. E é muito bom ver que elas vão continuar nesse mundo de tecnologia, estando preparadas para essa carreira. Muito obrigado, Cláudia. Nós damos muito valor a isso e faz muito sentido. Eu vou passar para o Vitor e para a Michelle, mas siga eles no Twitter e vocês podem ver o que eles fazem. Vai ao Coding with Culture, Codificando com Cultura, para verem o sucesso que o Vitor está tendo com alunos e crianças jovens que trabalham nisso, com diversidade de raça e de gênero. Eu espero que a gente consiga responder mais 3 perguntas por causa do nosso tempo. Michelle, como é que a gente consegue garantir essa exposição precoce à codificação? Essa ideia de fazer com que eles comecem desde muito jovens. Eu acho que tem que ser um esforço colaborativo, não só das escolas, mas da regional educacional. Tem que haver parceria. As pessoas às vezes acham que computação é só para ensino médio ou alguns clubes específicos e para alguns alunos, mas isso eu acho que tem que acontecer fundamental. Para os alunos que não têm, na minha experiência,
exposição à educação de ciência da computação, principalmente como algo incrível como Scratch, muitas vezes os alunos que vão nessas escolas menos privilegiadas são crianças negras que acham que elas não vão ter sucesso em ciência da computação ou acham que aquilo não é relevante para eles. Então, dar a eles essa oportunidade, exposição e acesso desde cedo ajuda a aumentar a probabilidade que haja maior diversidade de alunos que sigam nessa carreira. Você nem precisa ser um cientista da computação, mas simplesmente saber que as competências de resolver problemas usando computação pode ser usado em qualquer carreira. Isso é algo muito benéfico que os alunos aprendem, porque com alunos a gente dá muito para a escola, mas acho que tem que ser para todo tipo de escola. Alguns acreditam que as nossas escolas, nós começamos com o estudo, dando a eles o poder e a oportunidade. A gente começa pequeno, faz um clube, depois expande. A gente fez isso na Karstein Academy. A gente começou como um clube, aí eles tornaram, as pessoas do clube se tornaram líderes, e isso incluiu também os professores. Então, fazer com que os alunos liderem o desenvolvimento profissional futuro faz com que os professores falam, bom, se vocês podem fazer isso, eu também posso. É assim que nós conseguimos que que os professores se envolvessem. E a gente conseguiu integrar esse conceito no conteúdo acadêmico, porque o que a gente realmente queria é que as crianças pudessem fazer as atividades extracurriculares fora, porque dentro dos horários de aula não era dado acesso para todos. E aí, depois que isso foi incluído no horário escolar, a gente envolveu o distrito escolar, fizemos a semana da ciência da computação. Todas essas coisas não foi da noite para o dia, levou anos, muito esforço. E ainda estamos vendo o que a gente quer que aconteça, mas tem que acontecer com a parceria com todas as partes interessadas e a gente faz a coordenação para ver o que é no ensino fundamental e ver que isso é algo que tem que acontecer desde a tenra idade. Muitas pessoas estão agradecendo e estão estimulando codificação. Eles colocaram isso no chat, assim que eu estou falando. Eles usam os seus alunos mais velhos como modelos e como líderes, porque os alunos escutam mais eles do que a professores. Então, por que é importante, ou como podemos garantir que eles tenham esse contato desde cedo? Tem que desmistificar. Vamos incluir o Jean-Marie nessa conversa, porque faz tempo que a gente não escuta ele. Na minha opinião, infelizmente não está dando para ouvir. Estamos tentando resolver as questões com os alunos e os problemas que estamos enfrentando e o aspecto de como, basicamente, podemos usar o código para conseguir resolver. É uma competência intercultural e eu acho que com codificação fica mais fácil. Muito obrigado, Jean-Marie. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta da plateia. Eu tive várias dedos positivos nessa pergunta, então tem mais gente querendo saber. É do Aaron, e ele falou, eu adorei o que a Cláudia falou sobre as alunas resolverem os problemas, até na escola. Problemas individuais da escola, da comunidade. Os panelistas têm alguma experiência ou algum conselho para que os alunos falem sobre os problemas que eles veem ao seu entorno? E qualquer um dos panelistas pode responder para poder responder essa pergunta. Eu acho que isso vem do estilo STEM PBL. Com o Scratch,
Eu tento fazer essa cultura dentro da minha sala de aula e para eles resolverem seus próprios problemas. E parte disso é a experiência e o benefício que eles têm disso. E eu entendo que às vezes resolver problemas é que a gente fala com eles sobre resiliência e codificação, mas essa resiliência como parte do problemas, e a gente fala sobre pensar de forma computacional e trazer isso para suas experiências que ajuda eles a resolver seus problemas. Eu os estimulo a usar o Springboard que eu forneço para ver como é a resolução de problemas. E aí eu passo a bola para eles. O que você pode fazer? Quais são os problemas que você acha que você pode usar ciência da computação para poder resolver? Quando você leva os alunos a esse ponto, principalmente com os alunos mais jovens, é que assim eles prestam atenção sobre o que é fazer tentar resolver esses problemas. A computação é uma das facetas, e isso dá a eles que, se eles querem fazer a diferença ou querem ter empatia para ajudar outras pessoas, às vezes essas conversas exigem serem resilientes. E eles aprendem isso com ciência da computação. Então, essas competências, essas experiências são intercambiáveis, e isso é incrível com crianças. Sim, você tem que dar a eles a capacidade de construir uma comunidade onde eles se sintam seguros para conversar sobre isso. E a pergunta também é se vocês têm alguma experiência. Pelo que eu tenho visto, vocês têm sim. Michele, Cláudia, vocês querem falar sobre essas experiências em enfrentar problemas de suas próprias comunidades? Michele, pode falar. Bom, recentemente nós concluímos umas experiências com nossos alunos, era de 3º a 5º ano, começar compartilhando alguns problemas que eles viam na comunidade, algumas de suas paixões, e isso fez com que eles se interessassem. Começamos a aprender sobre as iniciativas dos Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, vimos alguns vídeos sobre algumas crianças de outros lugares resolviam esses problemas, com que eles se inspirassem, e começamos a pesquisar os tópicos com os quais eles se preocupavam. E depois da pesquisa, e fizemos todo esse processo de design thinking, e isso ajudou a experiência de aprendizagem criativa. E com o Scratch, eles fizeram algumas soluções de políticas públicas. E se vocês quiserem me mandar uma mensagem direta, eu também posso dar mais detalhes. Mas é só dar uma pergunta aberta para os alunos abordarem o assunto e guiá-los no passo a passo. Isso ajuda com que eles se identifiquem com o projeto. Para mim, é o processo que eles passam e explicar o processo. E não são, é um problema importante, como o ESG, e aí eles vão pesquisar por que existe esse problema e como eles resolvem. Muito obrigado. Temos 4 minutos ainda. Eu queria mudar para as última pergunta que eu queria fazer, e eu vou colocar isso na tela. E eu não sei o quanto é fácil para vocês encontrarem essas perguntas, mas a gente pode construir uma comunidade. Se alguma coisa se perdeu no chat, se alguém quiser falar conosco, é uma maneira fácil de fazer isso. Uma pergunta que eu realmente quero deixar a todos, e a gente tem também tempo para algum feedback da plateia, se vocês usarem todo o tempo. Quando a gente tem essa diversidade nos nossos cursos Scratch e construímos esse momento de criatividade, que estratégias de aprendizagem e ensino podemos usar para manter esses alto nível de interesse? O que a gente faz daqui para frente para garantir que as crianças se mantenham motivadas para codificar de forma criativa com uma causa? O que estamos perguntando, na verdade, é o que vem agora. Quais são os próximos passos? Vitor.
ahead on and start this one out for me. I think for me, it's just really making sure Para that, mim, é garantir que essas experiências, I'm such not a, I can just buzzwords keep coming to my é, head. essas palavras ficam aparecendo na minha cabeça. Tem toda essa relevância cultural e esse conteúdo de pedagogia responsável para que eles entendam que ciência da computação seja algo que eles queiram continuar em frente no ensino médio, na faculdade, eles têm essas competências. Para isso, a gente tem que adicionar esses desafios cada vez maiores. Essa combinação das duas coisas permite esses alunos a verem. Eles têm que ter confiança suficiente para fazer isso e as competências para produzir alguma coisa, se é isso que eles querem fazer. Então, é só garantir que criar essa comunidade nesses espaços de ciência da computação que seja integrado na sala de aula. Queremos ver mais meninas. Nós temos... É fácil de você ter 45 minutos por semana. Queremos incluir mais gente. O que a Michelle falou é uma linguagem. Nós ensinamos as crianças a ler 45 minutos por semana. Então, tem que ser ensinado, tem que ser imersivo, tem que ser contínuo. E dessa forma, nós vamos ver as crianças desenvolver essa confiança e também aquele conhecimento de conteúdo, para que eles continuem a criar esses programas para projetos e soluções. Michelle, Cláudia, nós temos menos de 1 minuto. Algum comentário final que vocês querem? Não tem que responder essa pergunta, vocês podem só dar seus comentários final. Cláudia? Bom, para concluir, eu quero dizer que para manter nossas crianças motivadas, nós temos que criar coisas que eles possam resolver sozinhos. E isso vai dar a eles mais confiança na sala de aula para também se tornar mais autodeterminados nas coisas que eles fazem. Obrigado, Cláudia, com certeza. E Michelle? Para mim, eu gosto de aplicar. Eu quero ter certeza que meus alunos estejam sempre conectados. Eu concordo com a Cláudia. O aspecto de mundo real, essa conexão e como eles se veem é muito importante. Então, tem uma sessão que é sobre os alunos e suas visões sobre igualdade em ciência da computação. E espero que isso os mantenham engajados e pensar nas ciência da computação. Eu vou concluir dizendo que dar aos alunos uma oportunidade de ser criativos, abrir essa porta, e vocês terão surpresa com o que eles conseguem produzir. E a Scratch permite que eles contem história, falem sobre suas experiências, deixa que eles falem sobre suas experiências. Quando eles fazem isso, vocês vão conseguir informações que vai permitir que você ensine atividades relevantes e eles realmente vão se identificar. Vocês foram uma plateia incrível e esse painel foi incrível. Eu espero fazer isso de novo com vocês no futuro e com isso nós vamos passar para o próximo painel. Todos perguntam o chat. Eu vou tentar encontrar uma forma de salvar esse chat em algum lugar para que a gente possa capturar essas ótimas ideias. Muito obrigado a todos.